Uma empresa de transporte público deseja melhorar a eficiência do seu sistema de ônibus, equilibrando a redução das emissões de CO2 e a maximização da arrecadação pelo transporte de passageiros. A tabela a seguir mostra as relações de proporcionalidade direta entre as emissões de CO2 em quilogramas e o valor arrecadado em milhar de real por dia, dependendo do número de ônibus em operação. Essas relações se devem unicamente pela quantidade fixa de viagens realizadas diariamente, desconsiderando-se os custos com manutenção da frota. Atualmente, a empresa possui 25 ônibus por dia e deseja reduzir as emissões de CO2 em 40%. No entanto, ela não consegue atingir essa meta somente descartando alguns veículos, pois necessita de uma arrecadação diária mínima de R$100 mil para se manter no mercado. Então, para conseguir a redução de CO2 desejada e manter a arrecadação mínima proposta, a empresa pretende descartar alguns ônibus convencionais de sua frota e adicionar alguns ônibus elétricos. Cada um desses ônibus elétricos consegue a mesma arrecadação de um ônibus convencional, sem emissão de CO2. Porém, como são ônibus de alto custo, não é possível substituir toda a frota convencional por ônibus elétricos, sendo possível comprar apenas algumas unidades, podendo haver redução da frota. Para diminuir a emissão de CO2, como desejado, atingindo pelo menos a arrecadação mínima, a menor quantidade de ônibus elétricos que essa empresa deverá adicionar à sua frota é igual a. Bom, como a frota tem 25 ônibus convencionais, a gente tem uma emissão total de 1.250 kg de CO2 por dia. Logo, cada um desses ônibus emite, em média, 1.250, isso dividido por 25, o que dá uma média de 50 kg de CO2. Segundo o texto, a empresa deseja reduzir essa emissão em 40%. Dessa maneira, então, ela pretende diminuir a emissão diária de CO2 para 0,6, ou seja, 60% de 1.250, o que dá um total de 750 kg. Bom, como cada ônibus emite 50 kg por dia, a frota de ônibus convencionais vai passar de 25 para 750 dividido por 50, ou seja, vai passar para 15 unidades, de 25 para 15. Por outro lado, como essa quantidade de ônibus, a empresa consegue uma arrecadação menor do que o valor mínimo necessário, a gente pode verificar isso através de uma proporção. Observe o seguinte, a gente sabe que com 25 ônibus, a empresa tem uma arrecadação de 150, isso considerando em milhares de reais, ou seja, 150 mil reais. Bom, com 15 ônibus, ela vai ter uma arrecadação que eu vou chamar de X. Bom, uma vez que o número de ônibus e a arrecadação total são grandezas diretamente proporcionais, a gente tem então que 15 ônibus conseguem juntos uma arrecadação que a gente pode calcular fazendo 25 sobre 15 é igual a 150 sobre X. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar que X vai ser igual a 15 vezes 150, e isso é dividido por 25. Então, a gente encontra um total, então, de 90, vamos lembrar que isso está em milhares de reais, ou seja, 90 mil reais. Para alcançar o mínimo de dinheiro necessário, a empresa vai colocar ônibus elétricos capazes de gerar a mesma arrecadação que os demais. Bom, como 15 ônibus são responsáveis por uma arrecadação de 90 mil reais, cada ônibus gera uma receita que a gente pode calcular pegando 90 dividido por 15, o que dá uma receita de
vamos lembrar que tem milhares de reais, ou seja, R$6.000. Bom, dessa maneira, adicionando um ônibus elétrico aos 15 convencionais, a arrecadação sobe para R$96.000. Deixa eu deixar isso aqui registrado. A gente vai ter uma arrecadação de R$96.000. Bom, que ainda é inferior ao valor mínimo necessário. Se a gente adicionar 2 ônibus elétricos à frota, então a arrecadação já vai para R$102.000. Bom, nesse caso agora, atende a demanda da empresa. Portanto, para que a empresa consiga reduzir os 40% a emissão de CO2 e consiga a renda mínima, diária superior aos R$100.000, ela tem que adicionar 2 ônibus elétricos à sua frota, justamente como mostra a alternativa B.